Muito bem, o título dessa reflexão que nós vamos estar conversando é esse que vai aparecer aqui: um Natal diferente. Como eu brinquei com os irmãos nessa manhã, brinquei, mas é sério, né? Às vezes a gente demora tanto tempo para construir uma ideia, um ensinamento, e aí vem alguém querendo desconstruir aquilo que a gente construiu. E talvez para alguns essa palavra vai fazer pelo menos você pensar de uma maneira diferente. Mas antes de eu falar alguma coisa, eu só preciso que você ouça ela até o final, e aí você vai deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Fala para ele aí em espírito que o Espírito Santo tem liberdade. Fala para ele: o Senhor tem liberdade para quebrar as resistências no meu coração. Fala comigo, amém? Muito bem, Isaías 9, nós vamos ler o versículo 6. Diz assim o texto, profeta Isaías capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém. Bom, irmãos, todos nós sabemos que no Natal se comemora o nascimento de Jesus. Agora, nem todos sabem como Jesus ele foi recebido aqui no mundo, aqui na terra, como homem. A gente sabe que quando uma criança ela está para vir ao mundo, né? Há uma expectativa do papai, da mamãe, da família. Há uma expectativa. E é claro que é maravilhoso a gente receber uma criança. Então a gente vai chegando naquele dia, não só o pai, a mãe, os avós, irmãos, nós ficamos nessa expectativa porque uma criança vai vir ao mundo. Agora, nesse texto que nós acabamos de ler, o profeta Isaías profetizou sobre o nascimento de um menino, de uma criança, isso mais ou menos 740 anos antes de Cristo. A cronologia bíblica não é muito exata, mas mais ou menos por aí. Mas, irmãos, o texto que Isaías escreve, claro, inspirado pelo Espírito, fala sobre uma criança que viria ao mundo, mas não seria uma criança comum, não seria qualquer criança, ainda que criança não é qualquer, é algo precioso, né, de Deus. Mas segundo o texto que nós lemos, olha só, aqui nós temos os atributos desse menino, né, dessa criança. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, não era uma criança comum. Agora a pergunta, irmãos, como o mundo recebeu essa criança que o profeta Isaías profetizou, que a gente sabe que é o próprio Cristo. O Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta do Velho Testamento que mais profetizou sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E essa criança era tudo o que o judeu mais esperava, era o Messias, era o Deus encarnado. Agora, como o mundo recebeu essa criança? Vamos estar lendo um texto do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, nesse versículo 7, nós temos aqui uma ideia de como o menino Jesus, ele foi recebido no mundo. Olha só, Lucas 2, 7, Lucas capítulo 2, versículo 7, e ela, se referindo aqui, claro, a Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que triste, gente. No dia mais esperado pelo povo de Israel, pelo povo judeu, que era o povo de Deus do Antigo Testamento, a Bíblia fala, olha só, que não tinha lugar para ele, não tinha lugar para Jesus nascer, não tinha um lugar preparado. O Messias, o Deus encarnado, aquele que era o mais aguardado pelo povo judeu, no dia
do seu nascimento, no dia dele vir ao mundo, a Bíblia fala, não tinha lugar para ele. Agora, eu gostaria que você viesse comigo, porque hoje, ironicamente, é interessante, no dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal, em muitas famílias, em muitas festas, ainda não há lugar para Jesus. Ainda não há lugar para Jesus, como foi no dia do seu nascimento. Isso é interessante. O feriado é muito bem-vindo, o Natal, geralmente feriado prolongado, a família aproveita para fazer festa, aproveitamos para rever os nossos familiares, mas infelizmente, muitas vezes, em muitas festas, em muitas famílias, não há lugar para Jesus, não se lembra de Jesus nesse dia. Mais de 2000 anos se passaram, e em muitos Natal, ainda Jesus não tem lugar. Isso é muito triste. Agora, o texto de Lucas também diz, é claro, que não houve nenhuma festa para Jesus aqui na terra, no dia do seu nascimento. Se não houve lugar nem para ele, né? Numa hospedaria, quanto mais festa, quanto mais celebração. E isso também é incrível, gente, porque ainda hoje, até em muitas igrejas cristãs, muitas igrejas não comemoram o Natal. Não, a questão não é apenas não comemorar o Natal. Você sabe que tem muitas igrejas que criticam cristãos que comemoram o Natal, porque alguns falam que o Natal não pode ser comemorado. É verdade, e eu tenho que ser aqui claro, né? Eu tenho que trazer uma palavra para o teu coração, mas respaldado na Bíblia. E é verdade que ninguém é obrigado a comemorar o Natal, porque isso não é uma ordenança bíblica. Como por exemplo, a Santa Ceia, o batismo, você não encontra na Bíblia uma ordenança do próprio Cristo, de Deus, falando que a gente tem que comemorar o Natal. Mas gente, alegar que um cristão é sincrético, que um cristão é pagão, ele é idólatra, quando ele comemora ou celebra o Natal, isso é no mínimo injusto. Injusto. É injusto. E você sabe que tem muitas, como eu disse, tem muitas igrejas que acabam acusando, né, quando um cristão ou quando uma igreja comemora o Natal. Ah, pastor, mas por quê? Tem igrejas que não comemoram o Natal, sendo que o Natal é uma festa cristã que celebra o nascimento de Cristo. É porque se você for estudar um pouco em relação à história do Natal, e é verdade, o Natal teve origem numa festa pagã. Isso é verdade, que o Império Romano, eles comemoravam, né, em homenagem ao Deus deles. Agora, no século IV, a Igreja Católica Romana instituiu o Natal como a data do nascimento de Cristo. Aí no século V foi oficializado um feriado, e a partir de então, o cristão, ele instituiu essa data do Natal para comemorar o nascimento de Jesus. E daí você pode falar assim, pastor, então tá certo, a gente não tem que comemorar o Natal, porque o Natal então é uma festa pagã. Não, não é uma festa pagã. O Natal é uma festa pagã para aquele que celebra o Natal como o Império Romano eles celebravam, para um Deus pagão. Nós celebramos o Natal como o dia do nascimento de Jesus. Agora, o que acontece? Infelizmente, irmãos, e eu não quero defender aqui o simbolismo, mas eu temo a satanização que tem feito, que muitos cristãos e líderes espirituais fazem em relação a símbolos, a datas e até mesmo costumes. Porque, veja bem, se o Natal é considerado uma festa pagã, é para aqueles que não comemoram o nascimento de Jesus nessa data, porque se a gente comemora o nascimento de Jesus, para nós não é. Só para você entender a questão do simbolismo, nomes e rituais que são inseridos muitas vezes na cultura judaica, e que foram usados também por nações pagãs, e que depois foi introduzido no culto judeu. Olha que interessante, por exemplo, o sacrifício de animais.
O sacrifício de animais não foi algo do próprio homem. Deus revelou a Moisés que os animais teriam que ser sacrificados como um ato profético, apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Agora, talvez você não saiba, mas sacrifício de animais já era oferecido muito antes da existência do povo de Israel. Povo pagão, eles já sacrificavam um animal, e nem por isso o povo de Israel deixou de sacrificar depois, mesmo porque foi um mandamento de Deus, algo profético em relação a isso. Outra questão interessante, a palavra Elohim, que é um substantivo que se refere a Deus, e por exemplo, as referências que você encontra, principalmente em Gênesis, Elohim, né, a tradução, é interessante. Os pagãos também já usavam esse termo para se referirem aos deuses dele, olha que interessante, mas é o termo que foi usado também para se referir ao Deus verdadeiro. Outra coisa interessante, eu poderia falar muitas aqui, mas o hexagrama, que é aquela estrela que a gente conhece como a estrela de Davi, já era também usado em diversas culturas pagãs antes de ser usado por Davi. Agora veja bem, pessoal, a partir do momento que se pega essas figuras, essas datas, esses cultos e se insere no cristianismo ou dentro da Bíblia, acabou. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque até comentei aqui no culto da manhã, no último Natal, a gente trouxe basicamente essa palavra, e eu me lembro que teve uma família depois do culto que chegou em nós e falou: pastor, parece que saiu um peso das nossas costas. Eu falei: por quê? Porque a gente vem de uma igreja grande, mas que a gente foi ensinado que não se comemora Natal, porque o Natal é uma festa pagã. E aí, pelo que eu já falei, eu acredito que você tem entendido, porque as pessoas acham que comemorar o Natal é comemorar algo pagão, e não é. Nós não comemoramos o Natal pagão, nós comemoramos o Natal onde nós celebramos o nascimento de Jesus como homem aqui na terra. Então, para nós, olha só, para nós, o sentido do Natal é esse daqui que vai aparecer aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, parte A, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, é comemorar o nascimento de Jesus como homem para nos salvar. O Deus se fez carne e habitou em nós. Então, meus irmãos, nós devemos agradecer ao Papai do Céu pelo que João disse aqui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora presta atenção, se é justo que todos nós comemoramos o nosso aniversário, um dia do ano se comemora aniversário, uns gostam mais, outros menos, mas comemora. Por que não é justo a gente não ter um dia onde também nós podemos comemorar a vinda de Cristo, o Deus eterno, como homem aqui na terra? Ah, pastor, mas precisava ser dia 25 de dezembro, porque isso virou um comércio. Meu irmão, é comércio para quem quer fazer da data um comércio. Então eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas olhar uma árvore, por exemplo, um pinheiro. O que é o pinheiro? O pinheiro é do diabo, porque isso aí era o pagão que fazia. Gente, a árvore quem criou foi Deus, não foi o diabo. Ah, a luzinha, não, é do diabo. Aí ele vai pegar lá, não, porque no culto pagão a lâmpada simbolizava. Gente, até onde eu sei, a luz representa Deus, as trevas é que representam o Satanás. Agora a gente começa a fazer esse mingau, né, de simbolismo, e tudo para a gente acaba sendo pecado. Como a família falou: pastor, as minhas crianças via a praça, o Papai Noel, a gente falou: não pode ir. Uma coisa mais linda, não pode. Por quê? Porque é pagão. Meu irmão, é pagão, com todo respeito para quem é pagão, mas para quem comemora como um cristão, é cristão. Pronto, o Natal para nós é um Natal cristão, porque nós não estamos celebrando um ídolo, um Deus estranho. Nós estamos celebrando Jesus Cristo de Nazaré, Ele nascendo como homem para nos salvar. Pastor, mas e Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro? Não, ninguém sabe o dia correto que Jesus nasceu. Teologicamente falando,
alguns não é comumente aceito, mas talvez tenha sido no final de setembro, no começo de outubro, mas não se sabe. Agora o fato, meu irmão, até antigamente, né, não muito antigamente, mas não é do meu tempo, mas as pessoas, tinha gente que nascia e não era registrado. Alguém desse tempo aqui? Aí eu não sei nem que dia que eu nasci. Aí instituí um dia lá, então tá, registrava, ficava esse dia. Acabou. E aí eu quero ver você chegar na pessoa e falar assim, o camarada falar, que dia que você nasceu? Dia 20 de dezembro. Não, mas você nasceu nesse dia? Não, eu fui registrado, mas eu me comemoro nesse dia. Falei, então você não tem aniversário, você não pode comemorar. O cara vai ficar bravo com você. Fala, como assim? É o dia que eu comemoro o meu nascimento. Então não é errado a gente comemorar o dia do nascimento de Jesus como Deus encarnado, irmãos, no dia 25, qual é o problema? Como o pastor Edilson falou há pouco, eu também tenho esse espírito. Quando chega dezembro, parece que o ar começa a ficar diferente, uma expectativa, final de ano. Agora o que a gente precisa aprender é celebrar o Natal de uma maneira correta, com uma intenção correta. Então, olha só, na terra, o nascimento de Jesus não foi celebrado. Aliás, não tinha lugar nem para ele nascer, como nós lemos aqui na referência bíblica. Mesmo porque também muitos teólogos acreditam que não era uma cultura judaica da época comemorar o nascimento. Mas irmãos, se na terra o nascimento de Jesus não foi celebrado, nos céus foi muito diferente. Houve muita celebração, houve muita festa. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14, nós temos aqui a narrativa do que houve nos céus quando Jesus nasceu. Vamos ler devagar aqui, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Olha só, gente, presta atenção nisso. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Aleluia. Olha só, na terra, sem festa, sem celebração, Jesus não tinha lugar para nascer, mas nos céus, a glória do Senhor brilhou ao redor deles, aqueles pastores que estavam ali. Vamos dizer que houve um show pirotécnico lá no céu. Que coisa maravilhosa, celebrando o nascimento do Messias, o menino Deus. E o texto continua dizendo assim: o anjo porém lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Versículo 13, e subitamente, olha só, gente, que houve no céu, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia. Gente, isso é maravilhoso. Se na terra Jesus não foi celebrado, o nascimento de Jesus não foi festejado, a Bíblia fala que no céu houve muita celebração. Nos céus, a Bíblia fala que o anjo, com uma multidão de milícia celestial, talvez arcanjo, talvez querubins, talvez serafins, todos eles estavam vibrando, estavam ali no céu dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma grande festa no céu para anunciar que Jesus, Ele veio ao mundo. E é uma pena que muitos acham que não, que Jesus não tem que ser celebrado e comemorado o dia do nascimento dele. É por isso que hoje eu quero desafiar a você a ter um Natal diferente esse ano. Agora eu falei, talvez eu estou desconstruindo algo que você aprendeu, foi construído tanto tempo. Eu não estou aqui, meu irmão, você não peca se você falar: não, eu não quero comemorar o Natal. Você não peca por isso. Mas também eu acredito que você deixa de celebrar uma data muito especial na sua vida, com a sua família, quando você
trata com indiferença essa data tão importante que foi instituída-se pelo homem, se pela religião, não importa, mas eu creio que é justo um dia aonde nós podemos festejar o nascimento de Cristo, do nosso Salvador como homem aqui na terra. Cristo é o próprio Deus, ele não tem dia de nascimento como Deus, ele é eterno, mas como homem, um dia ele veio ao mundo, e esse dia, conforme nós lemos aqui, foi muito celebrado. Agora, gente, o grande problema nosso é que mesmo como cristãos e aqueles que celebram o Natal, muitas vezes a gente passa o Natal todo sem se lembrar uma única vez de Jesus. Quantos de nós, às vezes estamos num rancho, numa chácara, com a família, celebrando o Natal, e a gente já acorda naquele clima de festa, e vai ali, a comida, aí passa o dia, a gente não tirou um tempo para orar, talvez para ler esse capítulo maravilhoso, São Lucas 2, recordar o nascimento de Jesus, agradecer a Ele porque Ele veio, porque Ele nasceu, porque Ele viveu, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque hoje Ele está vivo, e porque logo logo Ele vai vir nos buscar. Mas muitas vezes a gente não tem isso, infelizmente até nas festas dos cristãos, o que mais se tem, muitas vezes, é bebida, infelizmente, músicas profanas. Agora, eu desafio você a fazer um Natal diferente. Essa reflexão eu poderia chamar também a bênção de celebrar o Natal. Você celebrar o Natal com entendimento. É claro que a data é propícia para você se reunir com a família. Eu sei que tem gente que gosta de ficar sozinha, eu não gosto de festa, eu não gosto de ficar com ninguém. Claro que a gente respeita você, meu irmão. Só que lá em Provérbios está escrito que aquele que busca se isolar, ele insurge contra a própria sabedoria, que é um momento para você festejar assim com a família, para você manifestar esse Cristo ressurreto, convidar Jesus para fazer parte do seu Natal, da sua família, do seu dia. Então, eu só quero terminar aqui dando as minhas últimas considerações para a gente orar. Irmãos, agora não tem como a gente celebrar verdadeiramente o Natal sem que esse Cristo nasça primeiro aqui, em nosso coração. Para que haja realmente um Natal diferente, Jesus ele tem que nascer no nosso coração, ele tem que estar vivo no nosso coração. Tem uma frase que é do Ismael Quintero, que ele fala assim: é contraditório, presta atenção, é contraditório que o mundo celebre o nascimento de Jesus e rejeite a sua mensagem. E você sabe que isso é fato em muitos lares. As pessoas celebram no Natal o nascimento de Jesus, mas rejeitam a sua mensagem. Porque no Natal de muitas famílias, infelizmente, há bebida, há músicas profanas, há ódio, há ressentimentos, há brigas, infelizmente. Eles estão celebrando o nascimento de Jesus, mas estão rejeitando a mensagem que Jesus veio trazer. Agora, para nós, não convém que seja assim. A mensagem que Jesus, ele veio nos trazer, qual é essa mensagem, gente? É uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão. Então, se você está aqui nessa noite, já se preparando na expectativa de passar mais um Natal com a sua família, mas você já está pensando: eu acho que eu nem vou participar, porque eu estou com ressentimento com aquela pessoa, não converso com aquele outro, realmente não deveria participar, porque a mensagem que você está passando não condiz com Cristo que você está celebrando, porque Jesus é perdão. Não tem como eu celebrar um Natal com a minha família onde há ressentimento, aonde há mágoa, aonde há rancor, aonde há ódio, porque não é essa a mensagem que Jesus veio trazer para nós. A mensagem, como eu disse, que Jesus veio trazer é uma mensagem de amor, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de santidade, é uma mensagem de justiça. E é isso que nós temos que levar para as nossas festas, nas nossas famílias. Eu disse aqui pela manhã, meu irmão, e eu não gosto de falar isto, porque eu aprendi pela palavra que seja outra língua que te louve, não a sua própria. Mas eu estou falando aqui, e eu quero que você realmente consiga entender aqui o meu coração. Não é para mim me gabar, ou para mim me achar melhor do que você, mesmo porque isso não me faz melhor do que você, e eu tenho certeza
que eu sou bem mais fraco do que você. Mas cedo eu me lembrei da minha família, quando eu estava trazendo essa reflexão, porque eu amo família. Amo família, minha família é tudo, né? Para mim, meus primos são meus irmãos, minhas tias são meus pais. Eu amo família, eu amo estar no meio eu tenho um prazer de estar no meio da minha família. Então a gente celebrou o casamento do Felipe e da Sandy aqui recentemente. Minha família esteve aqui, mostrei para eles o templo todo, eles se alegraram, muitos deles são católicos, e foi muito gostoso o tempo que eu pude passar com eles. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque para muitos fala, pastor, eu não gosto de passar o Natal com a família, porque minha família bebe, minha família tem música, como o senhor falou aí, profana. Meu irmão, você não precisa se associar com essas coisas. É possível você manifestar esse Cristo ressurreto, esse Cristo vivo no meio deles, sem você se influenciar por isso, e você sentir prazer de estar no meio da tua família. Isso é possível, isso é possível. E aí eu me lembrei que recentemente a gente estava num lugar com os meus primos, com a minha família, meu menino estava comigo, e um dos meus primos, a gente conversando, e a gente sempre ora a Deus para ter um lugar, para a gente falar uma palavra para eles e tal, e a gente entrou nessa questão de Jesus, eles são católicos praticantes e tal. Aí ele virou para mim e falou, olha, Ney, uma coisa, cara, que a gente admira em você, é porque você não fala de Jesus, você não prega Jesus para nós, você manifesta a presença de Jesus. Na verdade ele falou assim, a sua vida prega Jesus. Eu fiquei muito contente, e eu não sou melhor do que você por isso, eu não estou aqui me gabando por isso, mas é o que a gente tem que fazer, meu irmão. Porque é muito ruim quando a gente fala assim, mas eu não gosto de estar no meio da minha família, porque eles bebem, porque eles fumam, porque eles ouvem música profana. Então quem que vai salvar a nossa família? Quem salva é Jesus, sim, mas nós somos o corpo de Cristo. O que nós precisamos fazer é mostrar um Natal diferente para cada um deles, meu irmão. Que a gente não precisa de bebida, a gente não precisa de droga para a gente ser feliz. Que é possível a gente sorrir, a gente brincar de uma maneira pura, da gente se envolver com eles, brincar de pega-pega, de rela-rela com eles, sem profanar e sem pecar. Porque tem gente que acha que santidade é o que eu aprendi no começo da minha conversão. Quando eu chegava na minha família, eu participava, que eu sempre gostava da minha família, mas eu ficava no meu canto, lendo a Bíblia, um livro, e todo mundo lá, achando que todo mundo era pecador, e eu era o grande santo. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu fui assim durante alguns anos, até eu descobri que um dos apelidos de Jesus na Bíblia é amigo de pecador. A Mayra trouxe uma palavra muito poderosa aqui ontem na Rede Jovem, e eu achei engraçado quando ela falou sobre o Zaqueu, de que o Zaqueu era um ladrão, e de fato ele cobrava, os impostos, muito mais do que devia, um corrupto, um ladrão, é verdade. E Jesus simplesmente fala, Zaqueu, desce daí, hoje me convém entrar na sua casa. E o povo ficou revoltado com Jesus, como que pode o Jesus na casa de um ladrão? Mas Jesus tinha prazer de estar com o ladrão, com a prostituta, com o pecador, mas não que Jesus se contaminava com isso, porque Jesus, ele se manifestou aqui como a luz do mundo, só que Jesus está sentado à destra de Deus, e agora ele fala, nós somos a luz do mundo, e nós temos sim que celebrar o Natal, estar no meio da nossa família, e mostrar esse Cristo vivo, esse Cristo maravilhoso, um Natal diferente, você ter prazer em estar com a família, no ambiente que você está, e falar, Senhor, usa a minha vida, eu quero impactar a vida de alguém, nem se for pelo meu comportamento, nem se for pelas minhas atitudes, me dê oportunidade de falar para essa pessoa do teu amor. Talvez a maneira como você vai se postar no meio da sua família já é diferente, a pessoa fala, poxa, você tem algo diferente. Agora, meu irmão, a Bíblia fala em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. E eu oro para que o seu Natal esse ano venha a ser um Natal diferente, que você venha sim celebrar o Natal, ainda dá tempo, meu irmão. Pastor, eu nunca celebrei o Natal, porque eu aprendi que a gente não celebra, com todo o respeito. Eu como pastor desse rebanho, eu sei pela Bíblia que eu vou prestar conta de cada palavra que eu falo aqui, de cada palavra que eu falo. E eu, na autoridade de Jesus, meu irmão, dou a você a liberdade. Celebra o Natal, celebra Jesus, celebra o nascimento.
Viver em santidade não é viver em superioridade, é viver em humildade. Não é você achar que é você melhor que as pessoas. Esteja com a tua família, sorria com eles, brinque com eles de uma maneira pura. Revela, manifesta Jesus. Ainda dá tempo, vai lá, leva seus filhos na praça, mostra aquelas lâmpadas, fala: filho, olha, a glória de Deus é infinitamente mais bonito do que isso aqui. Tem gente que o Papai Noel, a criança quer ver um Papai Noel. Não, filho, isso aí é do diabo. Larga a mão de ser religioso, meu irmão. Aliás, o povo mais religioso que tem na terra se chama hoje os evangélicos. Explica para a criança: filho, ó, o Papai Noel de fato não existe, mas é o bom velhinho, quer tirar uma foto com ele? Vão tirar. Mas o nosso Papai Noel, filho, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Papai Noel, ele é o nosso bom pai. Mas se você quer tirar, explica para a criança. Vai lá. Eu oro para que o seu Natal venha a ser diferente esse ano, meu irmão. Seja um Natal leve, que toda a religiosidade, formalismo, legalismo caia por terra, e que a verdadeira santidade, amor, pureza, perdão se manifeste na sua vida, na minha vida e através das nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza.